Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. Minha gente, estão organizando aí as coisas para virar esse ano? Pois cuida e vamos sair de 2021 pelo amor de Daisy. E olha, o ano foi tenso, a gente sabe, e estamos no corre de se cuidar, tentar amenizar o que dá, né? Por isso também a gente acredita que aqui vale o nosso muito obrigado para você que acompanhou a gente em mais uma temporada. Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. É isso, gente. O ano tá acabando e a nossa temporada também. Esse é o nosso último episódio dessa temporada de temas diversos e afins. Inclusive, o que vocês acharam desse formato? Vamos se comunicando, trocando uma ideia. A gente agradece muito pelo apoio e força que vocês têm dado ao nosso projeto e as discussões que a gente está tentando jogar para o mundo. Eu sou Lia Girão, também hostess do podcast O Hebreu. Pois vamos deixar de rasgação de seda e começar logo esse episódio que tá massa. Ah, mais uma coisa, agora pra encerrar mesmo, tá? Prometo. Lembra de seguir a gente lá no Instagram e ouvir a gente na Aurelo, viu? Desejamos que vocês tenham um feliz ano novo, com saúde e cuidado entre vocês e suas pessoas queridas. Abraços e bora lá ouvir esse papo. Como é a sua relação com a Bíblia hoje? Qual Bíblia que você lê? Há quanto tempo você se relaciona com este livro? As suas interpretações continuam as mesmas? Inclusive, as suas interpretações são, de fato, suas? Para hoje, no nosso último episódio da terceira temporada e do ano, teremos polêmica. Ou novidade. Mas sim, é sempre bom fazermos um exercício reflexivo sobre como as nossas convicções, nossas leituras do mundo foram formadas, né? Porque de uma forma ou de outra, elas também afetam o que nós somos e fazemos. E se tratando de um livro sagrado como a Bíblia, num país majoritariamente cristão como o Brasil, pensar as leituras teológicas que são feitas é pensar no projeto moral e religioso que se impõe no país. E é a partir de uma compreensão tão debatida no hebreu, a de que não existe uma leitura única, uma teologia única, que hoje nós queremos conversar sobre as leituras feministas da Bíblia. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a Bíblia, ou as Bíblias, já que existem várias versões, que temos hoje são fruto de muitas transformações, traduções e também reformas. Logo, buscar uma objetividade na interpretação do texto bíblico é uma tarefa muito difícil. Além disso, uma das maiores riquezas bíblicas está no fato de ela ter sido escrita por diferentes pessoas, atravessando diferentes tempos e culturas, o que reforça a responsabilidade de se buscar a correspondência entre o texto e a cultura, entre a letra e a palavra. Desse modo, longe do que muitos pensam, a pluralidade de caminhos e interpretações que podem ser extraídos da Bíblia mostram, na verdade, como ela é um livro que se renova, tanto como profecia, denúncia, como testemunho de quem andou com Deus. Entender isso é também lembrar que a leitura hegemônica foi e continua sendo usada para violentar minorias, como é o caso das mulheres. E nesse movimento de resgate de uma leitura culturalmente localizada, nós podemos perceber que Deus demonstrou e continua demonstrando amor e cuidado pelas mulheres, especialmente por aquelas atacadas, violentadas e marginalizadas. É nesse sentido que hoje conversamos com Ana Selma e Camila Mantovani sobre as leituras feministas da Bíblia. Então
Então, gente, estamos aqui em mais um episódio da nossa série. Da nossa terceira temporada, que, diferentemente das nossas duas primeiras, tem uma proposta diferente, né? E nós estamos trabalhando temas de maneira mais livre. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito, muito especiais. Duas pessoas, assim, que desde o início do Hebreu a gente já pensava em gravar algo juntos. E rolou, finalmente, veio aí. E esse é o momento de você conhecer as nossas convidadas. E aqui no Hebreu a gente tem uma política de que a gente acredita que a melhor pessoa para falar sobre si mesmo é você, e dizer quem você é, de onde você vem, o que você faz, por que você tá aqui, por que você acha que foi convidado. Então, nesse momento, é o momento que nossas convidadas têm para se apresentar. Eu acho que a gente pode começar pela ordem, vou colocar a ordem alfabética hoje, bem pragmática. Ana Selma, por favor, se apresente. Olá, eu sou Ana Selma. Eu sou teóloga biblista, sou católica romana, sou aqui de Fortaleza, faço parte de vários movimentos aqui e eu acho que eu fui chamada, pelos espaços que a gente ocupa aqui na cidade, pelas nossas reflexões que a gente faz e pelo que as nossas reflexões também repercutem, né? Eu acredito que seja isso. E é uma alegria imensa estar aqui. Muito grata. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Quero dizer que eu tô feliz que finalmente rolou também, porque eu admiro vocês e acompanho vocês já tem um tempinho, então tô muito feliz de estar aqui com vocês, de conhecer a Ana Selma. Bom, Nossa, é difícil falar sobre si mesma, né? É complicado esse negócio que vocês botaram já de começo pra gente, assim, pra mostrar como é que vai ser o resto, porque o começo já tá assim, imagina depois. Bom, gente, eu sou Camila, eu sou natural do Rio, hoje eu tô fora do Rio, por uma série de questões, mas eu sou natural do Rio. Eu sou nascida e criada na igreja evangélica. Eu falo que eu não sou batista, eu estou batista hoje. E apesar de estar batista, eu também digo que eu tenho um sangue bem caliente, bem pentecostal. Deixa eu ver o que mais. Eu sou uma das pessoas construindo também a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto. Sou uma curiosa da teologia, não sou teóloga, mas eu sou uma curiosa da teologia. Fico me metendo ali nas coisas, lendo, aprendendo, especialmente com as mestras que a gente tem da teologia feminista. E é isso. Antes de passar a palavra para a Domar, eu fiz isso de colocar primeiro as convidadas para falar, né? Não falei nem do tema ainda. Porque eu acredito que esse tema já dialoga com muita coisa que a gente tem construído aqui no Hebreu, tanto em outras temporadas, como nos nossos últimos episódios, que inclusive, né, no que saiu, acho que episódio 20, foi no 20, a gente estava falando sobre a laicidade do Estado. Então, hoje a gente vai falar sobre leituras feministas da Bíblia. E o que uma coisa tem a ver com outra? Porque quando a gente discutiu laicidade do Estado, essas questões nos atravessaram também, como a descriminalização do aborto, né, como a Camila colocou. Então, eu achei que seria interessante a gente conhecer primeiro nossas convidadas e aí apresentar o tema, que é um tema que já tem passado aqui pelo Hebreu de várias formas, não só nessa terceira temporada, como acreditamos que a gente ainda vai ter que falar muito sobre isso. Então, muito obrigada a vocês que toparam o convite. De fato, assim, a gente fala desde a primeira temporada, inclusive, a gente já até tentou algumas vezes, mas a gente, né, sabe que a agenda de todo mundo sempre tá uma loucura e, enfim, finalmente deu certo. E aí, gente, eu quero também agradecer, a Leia já agradeceu, mas eu quero agradecer de novo, porque como eu falei antes da gente começar a gravar, esse crush de convidadas a gente já tinha faz muito tempo, já tínhamos tentado algumas vezes e não tinha rolado, mas tudo tem seu tempo, né? A gente tá muito feliz que finalmente deu certo. O Hebreu faz parte da rede nordestina de podcasts. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @Rede Nordestina de Podcasts no Instagram.
E aí, já para começar o nosso papo e tal, a gente queria saber de vocês como é que é a relação de vocês com o texto bíblico, assim. A gente pergunta isso, por exemplo, lembrando do episódio que a gente gravou com a Ana Esté sobre teologia queer. A Ana Esté falou de como a relação dela com o texto bíblico era uma relação muito difícil. De como a sensação que ela tinha, às vezes, é que quando ela abria a Bíblia, espirrava sangue, assim. Era muito complicado, né? Então, considerando isso, assim, que a relação com o texto bíblico pode ser uma relação muito complicada, dependendo de quem está lendo o texto. A gente queria saber de vocês, do lugar de vocês, enquanto mulheres feministas, cristãs, que leem a Bíblia, qual é a relação que vocês têm com esse texto, assim? Essa relação, vocês consideram que essa relação mudou ao longo do tempo? Aí vocês decidem se o critério é senioridade. Eu vou deixar a biblista começar. Aí imagina, se eu começo errando, é melhor lá ir na frente. Olha a responsabilidade. Não, o texto bíblico, a relação se mudou. Graças a Deus que mudou, né? Porque inicialmente, quando eu ouvia a Bíblia, primeiro eu não me via. Para mim aquilo também não era a palavra de Deus, porque minha juventude, né, eu era de um grupo muito conservador. Então tudo era sagrado dentro da igreja, menos as pessoas. E eu, enquanto principalmente mulher negra, eu não entendi essa relação. E aí quando eu fui fazer teologia, e eu tive a graça de, no primeiro semestre de teologia, um dos meus professores ser um dos coordenadores na época do CEBI, né, que é o Centro de Estudos Bíblicos. E ele me convidou, então eu fiz simultaneamente, né? Foi a minha entrada no CEBI, minha entrada na teologia e o meu acesso à teologia da libertação. Então foi um processo gradual. Eu sempre digo assim que quando a gente nasce, colocam alguns óculos, algumas lentes para a gente ir, com o decorrer do tempo e nos nossos processos de conversão ou de conversões, essas lentes vão caindo, né? E a gente vai conseguindo ter outras visões. Então, a minha primeira relação com a Bíblia foi me descobrir pobre, né? Foi a questão social, foi a luta de classes. Foi a minha primeira, né, relação com ela de descoberta na leitura popular da Bíblia. E aí, quando a gente vai aprofundando os estudos, eu me descubro mulher, né? Então aí a outra lente que cai, a lente do patriarcado. Então aí a leitura já muda completamente. E depois, com mais estudos, mais aprofundamento, eu me descubro mulher negra, ou eu me identifico enquanto mulher negra. E aí há mais outras lentes que vão caindo e vai mudando completamente a relação com o texto. É algo que está em constante mudança, né? Hoje eu tenho uma relação boa, porque aonde tem esses textos que são considerados mais traumáticos ou mais violentos, eu sempre vejo como denúncia, porque a primeira coisa que me mudou foi a imagem de Deus. Quando a imagem de Deus muda, e se Deus é o Deus da vida, então essa passa a ser a minha chave de leitura dos textos. Então, o que não condiz com esse Deus de liberdade, Deus de amor, então eu vou ressignificando o texto e vendo o que não está lá como denúncia. Então, foi esse processo e aí tem outras chaves que eu vou sempre utilizando, que o que não gera vida não é palavra de Deus. Se não gera vida, não é palavra de Deus. Então, qualquer discurso que não vá por essa chave de leitura, aí a gente ressignifica e coloca como denúncia. Gente, eu diria que a minha relação hoje com a Bíblia e com a leitura bíblica, ela descomplicou. Ela descomplicou um pouco, assim, ela descomplicou desde que eu dessacralizei o texto. E eu acho que eu fiz um movimento que é um movimento de deixar de entender a Bíblia como palavra de Deus e entender que a Bíblia era a palavra de muita gente. E que no meio desse amontoado de gente falando, tinha sopro de ruar. E acho que a relação ela passou a ser uma relação muito mais leve a partir disso, de entender a Bíblia como um livro que tem muitas incoerências porque ela é reflexo da própria humanidade. Então,
ser esquisito, ela ser perfeita, ela não refletir os problemas do seu tempo, dos seus tempos, dos seus diferentes tempos, dos seus diferentes lugares, né? Porque são muitas geografias diferentes também, muitas culturas diferentes. Então, eu acho que dessacralizar o texto foi importante para eu entender a sacralidade da minha relação com Deus e especialmente para eu conseguir entender o quanto a minha vida inteira eu tinha tido uma relação com a Bíblia que era uma relação de idolatria. No pior sentido da palavra mesmo, assim, sabe? E eu acho que esse movimento pra mim foi um movimento muito difícil de ser feito, mas que quando eu fiz trouxe muito mais leveza pra minha relação com Deus. Nossa, Lia, eu acho que a tua sensação deve ser a mesma minha, né? Que a Camila jogou a gente lá pra última pergunta que a gente tinha botado na pauta. Nossa, foi mal. Não, foi mal nada. Foi mal nada. A pauta... Olha, eu fico com medo de estar falando heresia, mas pelo que eu já ouvi do podcast de vocês, é espaço pra isso mesmo. Então é pré-requisito, tá? Não me conte. Se não tivesse uma falazinha que seja herege, não venha, tá? Então, assim, a gente tem uma cota cristofóbica na equipe do Hebreu, que é pra dar esse equilibrado. Então tem a galera da heresia. Então é isso mesmo. A pauta está aqui para ser transgredida e esquecida, se necessário for. Então, Lia, eu não sei se tu já quer puxar então o que a gente tinha pensado de falar mais pra frente, porque foi isso que a Camila trouxe agora, né? Não, eu acho que, na verdade, Ana Selma também comentou sobre isso, né? De sair desse lugar, de olhar para a Bíblia como a palavra de Deus. E acho muito engraçado a Camila falar sobre heresia, porque, assim, eu, assim como Camila, estou batista. Eu nunca falei estou batista, eu sempre falo que eu sou batista porque é onde eu tô desde que eu sou, né? Vez ou outra, numa roda de estudos, os jovens levantam muito essa questão. E teve uma vez que a gente teve, assim, quase todo mundo teve um ataque, porque... as pessoas pensaram assim, mas Jesus não é o verbo, não é Jesus que é a palavra, então como é que encaixa, assim, quem é que é a palavra de Deus? É Jesus e a Bíblia só tem a palavra de Deus porque fala de Jesus? Enfim, eu acho que é uma questão que infelizmente as pessoas fecharam, mas que sempre esteve em aberto. E eu gosto muito de falar sobre isso, né? Minha igreja ainda acho que não conseguiu me cancelar, eu acho que as pessoas nem ouvem o hebreu. Mas é isso, estamos aqui falando sobre. Nossa, tinha muita coisa aqui que vocês falaram que eu fiquei com vontade de comentar e agora eu simplesmente não estou lembrando porque essa me pegou, mas é isso. É o medo do cancelamento, gente. Como o Jojo Todinho diria, pra me cancelar só Deus e o banco mesmo, porque de resto estamos aí. E diz que a Camila falou de uma relação menos complicada, né? Ou seja, mais descomplicada. Isso é muito massa, porque geralmente, jogando aqui pro nosso lado, né? Pro lado mais progressista e tal... muitas vezes nós somos acusadas de fazer um malabarismo com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Colocando aqui as devidas aspas. Mas não somos nós quem fazemos malabarismo. Na verdade, as pessoas, por muito tempo, instrumentalizaram a Bíblia para defender assim, umas coisas absurdas. E fazem isso até hoje, sabe? Então, eu acho que esse olhar, mesmo como a Ana Selma falou, de simplificar, de olhar a partir de onde nós, do espaço que nós ocupamos, isso, na verdade, facilita muito a nossa compreensão da Bíblia, porque ensina, né, a gente ter uma humildade para falar sobre religião e até para olhar para outras religiões. Então, eu particularmente, isso é um assunto que me interessa bastante. Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso no hebreu e ainda não ter sido cancelada. Aí, eu acho, inclusive, que a gente pode... Não sei, se vocês quiserem falar mais sobre esse último ponto, né? Sobre como é que a gente classifica a Bíblia, se ela é a palavra de Deus, se ela contém a palavra de Deus. Aquela discussão bem da galera de seminário. Só comentar, né, Lia, que a gente tem falado nisso mais ultimamente, que
Quando a gente simplesmente diz isso, a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente encerra a discussão dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu acho que isso é que talvez seja mais problemático, né? É quando a gente resolve o debate, resolve o diálogo, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto. E se esvazia toda a historicidade do texto, todo o contexto social, histórico, cultural em que o texto foi construído, né? Então, eu acho que é isso que é problemático. E aí eu lembro também da Ivone, se eu não me engano foi a Ivone, num outro podcast também, que aí eu já faço merchan, que é o EBDcast, da Ivone falando da palavra de Deus mais como poesia do que como palavra de Deus. Ivone, maravilhosa. Mas aí devolvo se vocês quiserem falar mais sobre isso e tal. Eu fico só pensando assim um pouco sobre... Porque a Lia trouxe essa coisa, né, do quanto a galera acusa a gente de fazer malabarismo, e eu fico pensando se eles não estão falando isso pra si mesmos quando dizem isso pra gente. Porque é muito curioso pra mim, assim, é muito... Porque existe um certo lugar de prepotência de não só colocar a Bíblia como palavra de Deus, como tentar viver a Bíblia de maneira literal, sabendo que isso é impossível de fazer, mas bancando esse lugar, assim. E aí eu fico pensando, cara, é você que precisa fazer muito malabarismo pra conseguir se encaixar no que você defende, sabe? A minha relação, ela ficou muito suave, assim, depois que eu saí desse lugar. Muito mesmo, porque eu entendo que a contradição faz parte da humanidade. Eu tenho uma relação que não é uma relação ditatorial, de olhar a Bíblia como um livro que tá literalmente só colocando um monte de regra pra eu viver, mas pelo contrário, na brincadeira, na arte da leitura poética, nesse encontro mais informal com o que tá no texto, você consegue ver beleza, você consegue ver cuidado de Deus, você consegue ver revelação. Coisa que antes, essa literalidade toda, essa sacralização toda me roubava. Eram encontros com Deus que esse outro lugar me roubava de ter. E eu fui descobrir o que era isso há poucos anos atrás, assim. E aí eu acho que é interessante também de pensar, assim, porque a gente tem muitos versículos, né, Bíblia fora, falando sobre palavra de Deus. Só que nenhum versículo desse se refere à Bíblia, porque a Bíblia não existia e não tinha sido compilada quando nenhum versículo desse foi escrito. Então isso simplesmente não faz sentido atribuir à Bíblia, sabe? Assim, a gente pode atribuir isso a várias coisas, mas a Bíblia em si não, porque ela sequer existia. Temporalmente falando, historicamente falando, não faz sentido atribuir isso à Bíblia. Então acho que é isso, né? Acho que fica a pergunta de quem é o malabarismo. E também tem uma outra pergunta, né? Que é: qual das Bíblias é a palavra de Deus? Qual das traduções? O original? Qual de tantas outras traduções que tem, né? Que fica a pergunta: aonde é que realmente está a palavra de Deus? Porque na minha concepção, a Bíblia hoje, ela conta a história de uma experiência de um povo determinado, datado geograficamente, historicamente, localizável, né? E essa experiência. E a partir dessa experiência, desse povo, ilumina a nossa experiência, o nosso cotidiano. Minha experiência com Deus está na Bíblia? Não. A Bíblia não foi escrita para mim, a minha experiência não está lá. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, o livro, ela está para iluminar a minha experiência, e principalmente até para eu saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas que está tudo registrado lá? Tá, não. Lá tem luzes, né? Tem pistas para a gente descobrir quem verdadeiramente é Deus, né? E como eu posso transmitir ou trazer essa experiência para a minha vida, para o meu cotidiano, e para eu poder também nomear a minha experiência com Deus. Eu já tô chegando assim não é nem conclusões, mas em pontos que eu achava que a gente só ia chegar mais pra frente, mas o bom de conversar é isso, né? A gente constrói um planejamento, mas aquele versículo, né? O homem faz planos, mas tudo depende de Deus, então... Em contrapartida, já vou aqui trazer o outro ponto, que a gente sempre tem falado, né, quase sempre na verdade, de uma teologia hegemônica que a partir dela surge uma hermenêutica. A gente queria saber, né, como é que vocês percebem isso, como é que vocês
veem que isso impacta na vida das pessoas, sobretudo na vida de mulheres, né? Que é o ponto principal aqui desse episódio. Posso começar, Camila? Olha, por mim, essa pode ser a sequência, assim, pro resto da gravação. Fica à vontade. Gente, eu sempre digo, as religiões, elas eram para se adequar à Bíblia. Só que o que acontece? As religiões, elas adequaram a Bíblia a elas. Então, e entra poder, e onde entra poder, entra dinheiro, onde entra dinheiro, entra poder, e tem toda essa questão aí que às vezes passa bem distante do plano salvífico, do projeto divino, do projeto do reino. E a teologia hegemônica, ela é patriarcal, ela é excludente, ela é misógina e ela é racista. Então, ela perpassa, principalmente, eu falando desse lugar de mulher e mulher negra, da periferia do mundo, né, do Nordeste do Brasil. Então, perpassa de muitas formas, E a teologia feminista, eu vou falar sempre da minha experiência, foi o que me salvou de ter uma outra relação com Deus. Porque, primeiro, para eu poder ressignificar Deus. E depois, nas leituras, a gente descobriu que, inclusive, tem uma deusa, né, que enviou Javé, ou Jeová, em nome de um poder, porque antes não tinha o Senhor dos Exércitos, aí matam a esposa de Deus, é proibido o culto dela e nasce o Senhor dos Exércitos. Então, a partir daí, também apaga-se toda a questão da mulher na Bíblia, porque a mulher era sacerdotisa e tudo mais. Então, fazer esse resgate é também nos resgatar hoje, dentro dos discursos, né? Porque o discurso, ele é profundamente misógino. E a gente não sabe, muitos textos nem são misóginos, mas quem lê o transforma, né? Tem uma passagem de Paulo, que Paulo está brigando com os homens, lá em 1 Coríntios 14, que é interessante que usam esse texto para nos silenciar, né? Só que Paulo está brigando com os homens. Só que a gente lê de uma forma que fica como se Paulo tivesse dizendo que as mulheres ficassem caladas, como se só perguntassem aos maridos em casa. Eu estou perdida se isso acontecesse, né? Porque primeiro eu não tenho marido para perguntar, né? Então, sou mulher, não poderia falar, então estava muito complicado, né? Transformam, a leitura hegemônica, ela também transforma Deus numa pessoa muito cruel, né? E eu colocando como pessoa mesmo, porque eles personificam Deus. E é interessante que o próprio texto, ele tira Deus desse lugar, ele deixa Deus num lugar muito desconfortável para a teologia hegemônica, porque Deus é homem. Só que se a gente for lá para Isaías, Deus tem útero e Deus amamenta. Então Deus é uma pessoa trans, que apesar de homem, tem útero e amamenta. Só que você coloca isso, as pessoas, Ave Maria, né? Ave Maria, texto, uma fala muito católica, né? Mas que vai queimar no inferno. Mas o próprio texto, ele desconstrói a própria teologia hegemônica. Se você for ver várias passagens, desconstrói a teologia hegemônica. Agora, qual é o nosso problema? A gente não lê Bíblia, a gente é aquele fofoqueiro, a gente acredita em quem fala sobre Bíblia, a gente não vai atrás do que está escrito, né? E a gente acredita nas pessoas que falam sobre Bíblia. E aí a teologia feminista, ela vem tirar esse óculos patriarcal, misógino, e trazer essas outras leituras, e inclusive me apaziguar com Deus. Porque enquanto mulher, a gente deveria odiar Deus, né? Porque se a gente for ler na teologia hegemônica, Deus... Para que Deus criou a mulher, então, né? Só para ser uma criatura de segunda categoria? Então, e eu me lembro que um texto que me salvou, né, dessa minha relação com Deus foi o texto de Gênesis, quando diz que a humanidade é boa. Então, se a humanidade é boa e Deus viu que era muito bom, então daí muita coisa já se desconstrói. E eu estou falando demais, deixar um pouco para Camila completar ou me desconstruir totalmente na minha fala. Nossa, não, obrigada, Ana.
E eu fico pensando nesses pontos, inclusive, que você trouxe agora, que é, inclusive, que se a gente for, eu acho que descolonizar, despatriarcalizar esse nosso olhar pra Bíblia, a gente, inclusive, vai ver um Deus que tá lá, gente. Deus que tem útero, Deus que amamenta, Deus que é uma galinha. Gente, tem um Deus que é uma galinha. A gente pode fazer leitura antiespecista com a Bíblia, sabe? Assim, eu amo. Mas eu acho que tem algumas coisas pra gente analisar diferentes. Existe de fato um machismo muito grande em diferentes textos e não dá pra fugir disso, porque isso é reflexo do seu tempo, da sua cultura e tá lá, é um marco histórico, eu diria, é um marco histórico daquela cultura, daquele lugar, daquele tempo. Mas a gente também tem uma outra questão, que é o que a gente tem que poderia permitir que a gente fizesse leituras absurdamente emancipadoras, falando do ponto de vista da vida e da libertação das mulheres, ela é escondida, ela é ocultada por essa teologia hegemônica, assim. E aí é que tá o nosso desafio, né? Que é como que a gente faz o resgate, que é a proposta da teologia feminista, no final das contas. É como a gente resgata e tira o pano de cima dessas leituras todas e descobre e fala, tá aqui, a gente quer expor, a gente quer jogar luz sobre isso. Porque isso aqui é o que vai garantir a libertação das mulheres. E aí acho que, para trazer um exemplo mais concreto, sem querer pesar o rolê, eu passei por algumas situações de violência sexual na vida até hoje. E eu tô falando isso, inclusive, sabendo que provavelmente várias mulheres estão escutando a gente agora, também já passaram por situações como essas, diferentes. Se a gente tá falando de um corpo feminino negro, a probabilidade de ter acontecido é maior ainda, porque o grau de exposição por conta do racismo ainda aumenta o fator de risco. E eu me lembro, assim, que um dos meus grandes desesperos com o primeiro episódio, que foi quando eu tinha 12 anos de idade, era uma criança ainda, foi um desespero muito de me sentir desamparada por Deus, assim, de olhar e falar, cara, Deus me deixou aqui pra viver essa situação, sabe? Se nada foge do controle de Deus, se Deus é soberano, se Ele sabe de tudo que vai acontecer, que lugar foi esse que eu fiquei aqui nessa história, sabe? Assim... muito difícil, assim, era esse sentimento de completo abandono, de Deus ter me largado ali naquela situação de violência. E aí, muitos anos depois, foi quando eu descubro o maior plot twist, eu acho, assim, da minha relação com a Bíblia, que foi que o livro de Daniel tinha capítulos a mais do que na Bíblia evangélica. E aí foi quando eu pego a Bíblia católica e olho lá os versículos a mais e me deparo com a história de Susana, que eu começo a chorar. E eu começo a chorar porque na história dela, que foi roubada de mim, eu vou colocar desse jeito porque é isso, tá? Ela foi roubada da gente, essa história. E quando eu me deparo com essa história, eu começo a chorar dizendo, tá aqui o Deus que me acolhia, sabe? O Deus que me acolheu esses anos todos. E eu podia ter encontrado essa história antes pra descobrir esse Deus. Esse Deus que, diante da tentativa de estupro que tiveram com Susana, se levantou um profeta, sabe? A história virou completamente. Deus defendeu essa mulher. E aí, esse Deus que defende as mulheres, ele foi ocultado de mim por essa leitura patriarcal, por essa leitura hegemônica, sabe? Que é extremamente machista. E foi a partir disso que eu comecei a me reencontrar e me redescobrir, dizendo, peraí, apesar do grau de machismo que tem aqui nos textos, tem muita coisa interessante, tem muito sopro aqui, sabe? Que nem... Olha isso que interessante, né? Que é de pensar como que nem o patriarcado, com todo o seu poder na hora de manipular os textos, deu conta de agarrar tudo com a mão, porque tem alguma coisa ali que escapa, tem alguma coisa que Ruá fez escapar pra ser sopro de vida e de cura pra gente, sabe? De libertação pra gente. E eu comecei a me deparar com vários textos. Quantos textos a gente não tem na Bíblia que são textos de condenação da cultura do estupro? E a teologia hegemônica, de novo, manipulou isso e roubou isso de nós. É como que você olha para um texto de Sodoma e Gomorra, que é claramente uma condenação da cultura do estupro, do acúmulo de riquezas, das injustiças diversas. Como que você olha para aquele texto e diz que aquilo é sobre homossexualidade, sabe? Assim... É isso, de novo, quem é que faz o malabarismo? E fazem isso para roubar isso de nós. É o texto de Juízes, de uma mulher que sofre com um estupro, um feminicídio. E como que Deus se levanta em favor dela e manda matar todos os homens que estupraram aquela mulher. E foi um estupro coletivo. É isso, são leituras que são roubadas da gente. Quantas vezes eu ouvi uma pregação sobre isso na igreja? Nunca.
Eu nunca ouvi uma pregação sobre isso na igreja. Então, acho que é nesse lugar, eu acho, de, primeiro, olhar para Deus, clamar a Deus, falando, Deus, olha para o meu sofrimento enquanto mulher num mundo tão patriarcal, e de sentir o sopro de Ruá falando, filha, olha de novo pro texto. Olha o que eu deixei de presentinho pra você aí, olha o que eu soprei. E eu acho que é nesse espaço, assim, de reencontro com o texto a partir desse outro lugar que eu consigo sanar, que eu consigo olhar e falar, ok, tem pistas aqui, como a Ana falou, tem pistas aqui pra minha libertação acontecer, sabe? E é nisso que eu me Nossa, gente, muito potente isso. E eu fiquei lembrando, eu e Lia estamos fazendo um curso introdutório de formação comunitária em teologia com a reverenda Lília Conceição. E a reverenda Lilian falando dessa estrutura que excluiu textos, né, como o Evangelho segundo Maria Madalena, que a gente não conhece, não tem acesso, né, como Maria Madalena não é colocada no lugar de apóstola de Cristo e Paulo sendo que Maria Madalena testemunha a ressurreição de Jesus, vê ele lá ressurreto e é ela que ele envia e essa mulher não é apóstola, mas Paulo é. E aí eu falo nisso pensando exatamente nessa estrutura que se monta para essa manutenção do poder, né? E no caso um poder, antes de qualquer coisa, patriarcal, né? Porque você falando, Camila, Ana, me chega muito dessa forma, né? De por que esses textos sempre estiveram aí na Bíblia e a gente nunca ouviu nada ser dito sobre isso. Não ouvimos porque quem é que está no púlpito pregando? Quem é que está no lugar da liderança e do poder da igreja? Então, me parece que é uma ocultação, uma invisibilização do texto proposital, porque esse texto minaria as estruturas de poder que estão postas na igreja, né? Então, não é isso, Ana? Você não concorda? Aí eu concordo totalmente. E, inclusive, algumas traduções, sempre, um exemplo, a palavra diaconia. Para Estevão, o diácono, ele é do lugar eclesiástico. Lá para Marta, a diaconia é serviço doméstico. Então, dependendo, mas é a mesma palavra, se você for lá para o texto, tá lá, diaconia. Agora, por que para a mulher é o serviço doméstico e não também o serviço eclesiástico, né? Então, tem toda essa questão de quem lê, de quem traduz e de quem vai ao púlpito pregar, né? Porque, como eu já tinha falado, tem muito de poder, principalmente no patriarcado. O patriarcado, ele vai fazer de tudo para manter esse poder e os privilégios. E perder privilégio é coisa que ninguém quer, né? Então, sempre vai ter essa... E assim, só alargando um pouco mais, né? Que no movimento de Jesus, as mulheres é que vão dar o tom. Só que ninguém diz isso pra gente. Porque Jesus, aos 12 anos, ainda achava que Deus estava no templo. Que eu vou lá pra casa do meu pai, cuidar das coisas do meu pai. E as mulheres vão dizer direitinho pra Jesus aonde é que Deus está. E o único lugar que ele não está é no templo. Tem vários exemplos, começa com a própria mãe dele, que ele chega lá, não é chegada a minha hora, ela diz, problema seu, se o seu relógio está atrasado, vamos meu filho, faça. Tem a outra lá da Cananeia que diz, até os cãozinhos comem das migalhas, então o povo, as mulheres, principalmente, só dão na testa de Jesus. E aí ele vai se convertendo no percurso. Mas isso não é dito para nós, principalmente dentro da Igreja Católica, a própria mãe de Jesus, que se você for olhar, ela está dentro do movimento profético, para nós ela é a mulher do silêncio, que cala tudo no coração, né? A obediente, a que diz sim. Só que a gente tem que lembrar que para o sim ter significado, ela deveria ter toda a liberdade para dizer não, senão o sim não tem importância nenhuma, né? Mas isso também não é pregado para nós, isso não é dito para nós. Mas também não é de se espantar, né? Porque principalmente para nós mulheres, nenhum direito, nem nada foi conquistado. Aliás, nada nos foi dado, tudo foi conquistado com muita marra e muita força, né? Então, inclusive, até resgatar o projeto do reino, cabe a nós, e porque esperar que os homens, e principalmente os homens que têm algum poder eclesiástico fazer, vai ser quase impossível. Ana, pé na porta mesmo. Lia,
Você retoma, amiga, mas antes eu vou comentar só bem rapidinho, que eu lembrei, Lia, daquela aula que a Maricel deu no curso da Reverenda Lília, que alguém, um homem, falou, porque, né, na Bíblia as mulheres não têm protagonismo e tal, historicamente, não sei o que, foram excluídas naquela sociedade. A Maricel disse, não, elas têm protagonismo sim. Você entendeu errado. Elas são protagonistas a história inteira, assim. Então só contaram a história diferente, mas o protagonismo delas tá lá. E eu assim... Vai de novo. Era só isso, Lia. Segue o rolê. Só um complemento nessa tua fala, né? Que lembrar que a Bíblia foi escrita por homens, aí elas são traduzidas por homens e são pregadas por homens. Então por isso que a gente não encontra o protagonismo das mulheres. Não é que elas não estejam lá, né? É exatamente por isso, por causa dos homens. Nisso que a Ana Selma falou agora, e pegando também essa experiência no curso que está sendo ofertado pela Reverenda Lília, a gente fica pensando, né, que ainda com esse cenário da Bíblia ter sido um livro escrito por homens e retratando toda uma cultura retratada, né, por homens, a gente ainda consegue ver mulheres se levantando e figuras femininas de muita potência se levantando, e Deus também se levantando em favor de mulheres. Então eu fico imaginando se fosse diferente, se a Bíblia fosse um livro escrito majoritariamente por mulheres, um livro que retratasse a cultura da época de outra forma. E, enfim, ainda assim a gente ainda consegue tirar muito isso que foi retratado pela Camila, né? De perceber que essa figura divina é uma figura que cuida das mulheres, que cuida do seu povo de maneira geral. E eu consigo pensar também a realidade das igrejas de hoje, né? As mulheres são colocadas sempre numa posição ainda de que não podem falar, né? Tem toda a polêmica das mulheres pastoras e não sei o quê, e as mulheres que ocupam cargos de liderança. Mas se você pegar uma igreja e tirar todas as mulheres, o que sobra do culto? Eu fico pensando nisso também, porque na minha igreja, né, no caso, nós temos um pastor, a vice-presidente é uma mulher, só que além da função de pregar a palavra ser ocupada também por mulheres, apesar de não termos nenhuma pastora, não apenas essa função de pregar a palavra, mas muitas outras funções estariam comprometidas. Tem dias que no louvor só tem mulher, tem dias que no louvor só tem eu. Tem dias que na recepção só tem mulher, tem dias que no culto infantil, né, só tem mulher também. E eu não vou aqui, né, hierarquizar a função, porque eu acredito que tudo isso é muito importante a nível de reino e de aproximar as pessoas de Deus. Mas se tirassem, né, as mulheres da igreja, se deixar só os bichão lá cuidando, me perdoe, mas eu acho que nem culto teria. E já encaminhando aqui pro final, gente, a gente já tocou nesse ponto, mas acho que é interessante, né? Acho que a parte até um pouco mais polêmica, a parte que a gente gosta. A gente tem alguns trechos da Bíblia, trechos não, temos passagens completas, livros, que muitas vezes são instrumentalizados para legitimar uma cultura machista. E isso ocorre por diversos motivos, e acho que é interessante a gente debater aqui o que a gente faz com esses textos, né? Se a gente reinterpreta, se a gente teve a polêmica do Ed René, né? Se a gente atualiza, se a gente ressignifica, o que a gente faz com essas passagens que muitas vezes são utilizadas para colocar as mulheres em posições de subjugação, de inferioridade. E aqui a gente cita, né, a ideia de submissão, por exemplo. Com esses trechos, o que a gente faz? O que a gente aproveita?
Deixa eu contribuir, já que é a Ana Selma que vai começar, porque você falando, Ana Selma, assim como eu, é católica, né? E aí, quando a gente pensou nesse ponto pra gente conversar, Ana Selma, era muito pensando nesses textos muito violentos e onde o machismo tá muito escrachado ali, né? Mas quando você traz a fala do protagonismo de Maria, mãe de Jesus, eu fico pensando também que não é só um ressignificar, e eu nem sei se ressignificar na verdade é o melhor termo, mas um olhar de novo para o texto, inclusive esses textos onde não é tão gritante assim que está posto um machismo, mas eu não consigo entender, no nosso caso, Ana Selma, enquanto católicos, onde Maria é uma figura, Maria, mãe de Jesus, é uma figura tão importante para a Igreja Católica, como que essa igreja continua sendo totalmente liderada e as decisões importantes sendo tomadas por homens e tal, num contexto de aí fazendo coro com a Lia também, de que tirem as mulheres e as bichas, os viados, as gays da Igreja Católica, sobra o quê, minha gente? Sobra o quê? Quem é que vai ser acólito, coroinha, cuidar da liturgia? Porque são as gays e as mulheres que fazem esses papéis. Tira essa galera, fica só o padre lá e nem acabou. todos os padres, né? Porque se tirar os gays, né? Já vai assim 90%, não, mentira, gente, não é 90% não, mas vai assim uma boa parte, a gente sabe que vai, né? Aí já era. Então eu fico pensando também nisso, de que não é só ressignificar, olhar para esses textos assim que a gente olha e sai sangue, mas é também para esses textos onde está muito enegrecido o papel das mulheres nesse processo, como Maria lá, como eu adorei, meu filho não tem o culpa de ser lá está atrasado, e de alguma forma isso é apagado, né? Tem alguns textos que a gente deve jogar fora, mas infelizmente a gente não pode fazer isso, então alguns precisam ser relidos, mas relidos com a fidelidade do texto. Outros, interessante na fala da Lia, me veio muito um texto que eu gosto muito, que é a história de Moisés. Só que antes do Moisés nascer, a Miriam já estava agindo, já estava fazendo e acontecendo. Só que quando vamos falar da libertação do Egito, vem Moisés. E o Moisés, ele apaga todo o protagonismo de uma liderança comunitária de mulheres. E entra a mãe do Moisés, entra a filha do faraó, entra as parteiras. E a figura do Moisés apaga todo mundo. Só que essas mulheres, essas gatas, já estavam agindo muito antes dele nascer. Inclusive, ele só sobreviveu porque elas já estavam agindo. Mas aí, quando a gente começa a estudar e a gente vê isso, que basta um homem para apagar 1000 mulheres, a gente começa a olhar o texto também de outra forma. É só a gente ver um pouquinho mais lá em Números. O próprio Deus vem reclamar para Miriam que ele só fala com Moisés, né? Que vai lá Arão e Miriam, mas e dizem, não, eu não falo com vocês, eu só falo com o Moisés. Mas o próprio Deus desce para falar com a Miriam, para dizer que não fala com ela. Né? É um texto bem legal da gente ler, né? E é interessante que o acampamento todo, quando ela é punida, o acampamento todo senta e espera. Então Moisés, ele não... A gente fala assim, tá Moisés, cadê tua liderança? Que uma única mulher castigada faz todo um acampamento se sentar e esperar. E quando ela volta, que o acampamento levanta e anda. Né? Então a gente vê que a gente precisa ler os textos mesmo com a fidelidade ao texto, porque está lá escrito. Então, muitos outros vão precisar da fidelidade histórica, da gente ler no contexto que ele foi escrito, com a finalidade que ele foi escrito, né? Porque todo texto tem um contexto. Se eu tiro ele do contexto, eu posso colocar ele onde eu quiser. É interessante que você estava falando assim, da questão, tira as mulheres, tira, né, as gays, os gays. Aí todo mundo vai dizer que Jesus é pecado. Aí a gente pergunta, Jesus, quando foi que Jesus condenou alguém pela homossexualidade? Quando? E Jesus não conheceu nenhum gay, nenhuma gay? Conheceu, conviveu, inclusive um dos textos mais importantes que é dito na missa católica foi dito por um homossexual. E está certo que está em outra cultura, porque ele era um soldado, né, que é a cura do centurião, que as Bíblias colocam lá como traduzindo como servo.
Mas se você for lá para o original, é o meu menino. E a gente sabe que, culturalmente, os homens, a iniciação sexual era com outro homem. Né? Então, quando ele pede a cura, e Jesus... E ele diz assim, eu não sou digno que entreis em minha morada, não é pelo fato dele ser homossexual, era por ele ser um centurião romano. E tinha toda aquela questão da ocupação lá da Judéia, né? E Jesus, quando faz a cura, porque muitos textos Jesus diz, vai e não peques mais. Mas para essa cura, o que ele diz? Não houve maior fé em Israel. Não tem pecado aí na história, né? Então, muitos textos, é aquela história dos malabarismos que são feitos com os textos para legitimar muita coisa, e a gente foge muitas vezes da fidelidade dele, né? Então, alguns precisam ser ressignificados, outros precisam, como eu disse, ser lidos como denúncia, porque não tem o que você fazer com o texto. É apenas ler e dizer, isso acontecia, e fica como denúncia que isso não deve mais acontecer. Não sei se eu consegui responder, eu sei que eu fui bem longa na resposta, mas fiquei para a gente estar refletindo juntos e juntas. Ai, Ana Selma, esses são os refrescos para nós, as gays, né, dentro da igreja, porque os homofóbicos tudo estão lá repetindo a frase da gay lá no momento mais importante da missa, tá lá o homofóbico dizendo, Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas então, tu sabia que foi um viado que disse isso, mulher? Tu sabia? Se não sabia, fica sabendo agora, gata. É isso, né, Camila? Menina, eu tô saindo edificada desse culto hoje. Eu quase falei em línguas aqui enquanto a Ana tava ali ministrando a palavra. E eu chego a estar suando aqui, ó. Porque foi profundo, assim. Tocou no coração. E eu fico pensando algumas coisas com relação a isso, que é especialmente essa coisa do que a Ana trouxe agora no final, que é do quanto algumas coisas foram deixadas ali. O meu pai, olha só que curioso, eu lembro do meu pai, pastor, pregando isso na igreja, tipo, falando, gente, tem muita coisa que tá na Bíblia que é exemplo pra gente não fazer, que é exemplo do que não é pra ser feito. E aí, eu acho que eu fui entender isso melhor, especialmente depois que eu comecei a me aproximar da teologia feminista, que eu falei, caramba, de fato, tem muita coisa aqui que tá como exemplo do que não é pra ser feito, sabe? Assim, tem muito cara que falou muita coisa ali que ficou como... Porque eu acho que tem uma característica interessante também, que não é de um Deus que magicamente vai intervir na história para apagar o equívoco que foi cometido historicamente e botar pra gente só o que tá bonito, sabe? Assim, porque tem uma certa ilusão com relação a isso, né? Quase como se Deus, aliás, que é outra coisa interessante com relação à relação da gente com a Bíblia, né? Que a Bíblia, ela é quase como uma psicografia que fala? Sim. É isso, assim, parece que Deus baixou em alguém e a pessoa foi lá, escreveu o texto, quando a gente sabe que não é aquilo, assim. E acho que esses equívocos, eles estão aí pra gente ver, sabe? Pra gente olhar e dizer, caramba, esse cara aqui... Não sei qual foi a dele, não, mas provavelmente o contexto dele ali era meio complicado pra ele falar um negócio desse, né? Que bom que hoje em dia a gente pode só olhar e falar, tá aqui, ficou aqui. Esse machismo não pode ser repetido hoje, porque é inclusive pecado. Tipo, não é pra ser repetido. Mas eu fico pensando como que a galera se debate, né? A galera que sustenta muito essa posição de submissão das mulheres, por exemplo, com base no texto. Como que a galera não se debate quando olha pra uma série de mulheres protagonistas, né? Quando olha pra Débora, por exemplo. Assim que Deus levantou pra ser juíza em Israel. E ela era casada, inclusive. O marido dela era, enfim, não era ninguém muito importante. Ela era bambambam do rolê, sabe? E no final, acho que tem uma coisa muito interessante até da história de Débora que eu acho muito legal, que é quando a galera vai lá e fala assim, você tá vendo que ela brincando com os homens, né? Ela dizendo pra ele, no final, tá aqui, ó, tá registrado o quanto vocês não tiveram moral de ir lá e guerrear e fazer o que vocês tinham que fazer, e uma mulher assumiu a liderança e fez o que vocês não fizeram. E acho que tem essa brincadeira também, assim, dela jogando na cara, né, deles, assim, um pouco isso. E eu fico pensando isso, como que essa galera que é tão apegada na literalidade do texto, o que é a submissão feminina, não se debate com vários desses outros textos que a gente tem indicativos, inclusive do próprio Deus, de Jesus, do Deus encarnado, colocando as mulheres numa posição de muita centralidade no próprio ministério dele. Gente, assim, eu falo que eu não conseguiria, com todas as críticas que eu tenho ao cristianismo, eu jamais conseguiria abrir mão de uma fé que fosse centrada na figura de Jesus Cristo.
especialmente porque eu tenho muito apego numa fé que está centrada em um Deus que nasce do útero e da vagina de uma mulher. Assim, isso para mim é muito central. Fazendo menção aqui de que nem todas as mulheres têm útero e vagina, mas eu queria resgatar essa figura de um Deus que nasce dentro desse lugar, mas mais do que nascer do útero e da vagina, que nasce do grito das mulheres. E acho que isso pra mim é tão interessante aqui na história. Então, e são coisas que nenhum malabarismo conservador dá conta de esconder no final das contas, assim. E eu acho que eu acredito muito que esse sopro de Ruá, e eu acredito, inclusive, que existe uma reação conservadora exatamente por causa desse sopro acontecendo nas igrejas, que é a teologia feminista tá entrando. Eles, querendo ou não, tá penetrando as igrejas. Eles, querendo ou não, tá escapando pela mão. Sabe? Esse grau de controle todo sobre os corpos, ele não tá dando conta de conter essa maré feminista, inclusive dentro das igrejas, evangélicas especialmente, mas enfim, eu imagino que católicas também seja um movimento parecido, mas a gente tem visto crescer. Eu tenho notícia, às vezes tem meninas que mandam mensagem pra mim falando que estão se reunindo de maneira clandestina nas suas igrejas pra estudar teologia feminista. Entende? Assim, é isso, escapa, a coisa escapa. E eu acho que é por isso que existe também essa reação tão violenta, porque essa estrutura patriarcal tá sentindo que por tanto tempo, por tantos séculos, eles conseguiram manter o controle das coisas e tem alguma coisa aí acontecendo que tá desequilibrando, sabe? Porque eu acho que tem talvez essa motivação que tem vindo, eu não sei explicar, assim, mas acho que é uma certa inspiração que tem sido soprada sobre as mulheres hoje, que é hoje, eu tô dizendo hoje, mas a gente tá aqui graças ao passo que várias delas deram antes de nós, né? Mas acho que é um sopro de motivação para as mulheres de peitar, sabe? De botar o pé na porta, como eu falei, e encarar que não, a gente não vai mais permitir ser colocada nesse lugar, porque a gente já entendeu que esse lugar nunca foi nosso. Esse lugar foi vocês que tentaram colocar a gente. E eu acho que isso pra mim é muito potente, assim, é como que a gente olha para as leituras da Bíblia e consegue resgatar isso, sabe? Esse Deus que coloca as mulheres na centralidade do seu ministério, que coloca as mulheres com dignidade garantida, sabe? É pensar em Jesus como alguém que foi mantido financeiramente pelas mulheres. Quando a gente sabe que o controle econômico, na verdade, socialmente era dos homens, mas quem mantinha o ministério de Jesus eram as mulheres financeiramente. Você tem uma série de provocações ali que são muito lindas, sabe? De como, na verdade, isso tudo que a gente acredita sobre o evangelho e sobre Jesus, ele nasce, ele brota de maneira muito feminina, assim. E eu acho que isso é muito lindo pra gente ter em mente, né? Que nenhum malabarismo teológico conservador que diz pra gente ser submissa vai dar conta de conter o que é essa fúria de muitos anos sendo colocada nesse lugar e agora entender que esse lugar nunca foi nosso. Eu posso acrescentar só porque a fala da Camila me mexeu bastante aqui, e é interessante uma coisa, porque se fala tanto em submissão, é porque elas não estavam sendo submissas. Porque senão não precisaria estar dizendo mulheres sejam submissas, é porque a gente não, elas não estavam sendo e nem nós somos, né? Então esse lugar da submissão realmente nunca foi nosso. Sempre tentaram nos colocar lá, tentaram colocar inclusive na boca de Deus, que era o nosso lugar, mas nunca foi. Né? Não, eu ia dizer como que é interessante o telefone sem fio, porque olha só que coisa curiosa, né? Você fala assim, você precisa ser submissa ao seu marido. E aí você pergunta, tá bom, por quê? Aí você fala, porque Deus falou. Ok, Deus falou. Deus falou pra quem? Aí Deus falou pra você. Então Deus falou pra você que eu tenho que ser submissa a você. Zero suspeito isso, hein, querido? Tipo, não é pra desconfiar, não, né? Tipo, porque é isso, entende? Assim, desculpa, Jesus veio exatamente pra que a gente tivesse livre acesso a Deus. Eu não preciso de homem nenhum dizendo pra mim o que Deus disse pra ele. Deus tem livre acesso a mim, ele pode me dizer. Então você tá dizendo pra mim que em nenhum momento Deus revelou pras mulheres que elas tinham que ser submissas. Deus revelou pro homem, o homem revelou pra ela. Entende? Assim, tem alguma coisa que se perde aí nesse telefone sem fio e que não é possível que a gente continue olhando pra isso sem desconfiança, sabe? A gente precisa suspeitar. Interessante nessa fala da Camila, que é bom que uma coisa vai puxando a outra, me lembra muito de Eva. A Eva,
quando ela é expulsa do paraíso, que ela come do fruto, e é interessante que ela come do fruto, porque lá no paraíso tinham 2 árvores, né, que não podia comer, né? Tão simples, apenas Deus não ter criado a árvore, né? Já que não pode comer, não cria, né? Então, mas tem a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Então, e a Eva vai comer do fruto exatamente da árvore do bem e do mal. Que ela está dizendo, não preciso de ninguém para me tutelar. Eu como do fruto e eu sei o que é bom e o que é ruim para mim. E desse paraíso patriarcal, pode deixar que eu vou com todo prazer embora. E é isso a mensagem. Eu amo Eva. E ela sempre, principalmente no mundo católico romano, ela está em oposição a Maria. E eu acho que muito pelo contrário, as duas eles se somam para dizer desse projeto de liberdade das mulheres, né? E a serpente sempre foi símbolo da sabedoria. Então, quem vai dizer para a mulher comer é a sabedoria, né? A sabedoria que inclusive, a Ruá é feminina, a sabedoria é feminina, todo mundo é mulher, né? E por isso que tem tantos textos de apagamento das mulheres, porque para apagar potência precisa de muito malabarismo, né? E só um parênteses, gente, eu falo demais, mas eu não posso sair daqui sem falar disso, porque eu falei do texto que fala dos gays. Mas a gente esquece que a gente também tem um livro todinho das lésbicas, porque o livro da Ruth é o casamento entre 2 mulheres. E até hoje, dentro da Igreja Católica, é o texto mais usado em casamentos. A única coisa que esquecem de dizer é que é uma mulher dizendo para outra. Né? O meu Deus será o teu Deus. Eu adoro. Todo casamento hétero tem esse texto e ninguém se liga. Mas ninguém diz que é uma mulher dizendo para outra. E quando uma tem o filho, ainda diz assim, porque ela tem que resgatar a herança, né, pela cultura patriarcal, então ela precisa ter esse filho, mas ela diz, você para mim é mais do que 7 homens. 7 é o símbolo da totalidade. Né? Então o livro todinho é declaração de amor de uma mulher para outra, e é um livro lindo, e ainda hoje a fórmula matrimonial mais utilizada está lá no livro de Ruth, que é uma mulher casando com outra mulher. Chocada, passada. Você tá, gatinho, ouvindo a gente nesse papo aqui, tá passada? É sobre isso, gente, é sobre isso. Vocês estão falando e eu lembrando, a gente tá gravando hoje, no fim de semana passado, a gente teve um encontro nacional, o 3º encontro nacional da rede de grupos católicos LGBT. Eu tava lá, faço parte da rede. E teve uma fala no primeiro dia, linda, 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 da irmã Heloísa, uma mulher negra, lá do Rio, Camila, sou conterrânea. E, nossa, não vou lembrar do que ela falou, mas ela falou de uma forma tão bonita e profunda da relação que gerou Jesus no ventre de Maria e a Ruá, numa relação íntima para que Jesus fosse gerado. Gente, meu Deus, assim, aí você para pra pensar. Enfim, né? E aí, Lia, pensando já levar a gente pro próximo bloco, eu acho que tem a ver com... O último bloco a gente abre espaço para perguntas do nosso público, né? E a Eliana mandou uma pergunta sobre o aborto. E a gente não colocou nada no roteiro sobre o aborto, não porque isso seja um tema tabu, pra gente não é. A gente tá o tempo todo pautando isso aqui, né? Inclusive, católicas pelo direito de decidir já estiveram aqui e a gente falou sobre isso. A gente não colocou na pauta pra não achar que falar sobre teologia feminista é reduzir tudo ao aborto. Falar de teologia feminista é falar de aborto. Então, por isso que a gente não colocou. Como a Eliana colocou... E aí vocês falam o que vocês quiserem falar sobre isso, mas eu lembrei disso exatamente porque a irmã Heloísa falava Maria, uma mulher jovem de 17 anos, grávida, estando prometida a um homem em casamento, e ela engravida antes do casamento, né? De uma outra pessoa que não era quem ela estava prometida. E a gente, quando pensou, a gente não tinha decidido um tema para o episódio de dezembro. A gente decidiu esse tema para o episódio de dezembro porque a gente lembrou dezembro, Natal. Nossa Senhora, Maria. Vamos falar de uma leitura feminista da Bíblia? Né? Então, deixa esse espaço também para que vocês falem o que vocês acham que é importante de ser dito nesse país que ainda criminaliza o aborto, nesse país que ainda
tem índices muito altos de feminicídio. Nós estamos falando no Ceará. O Ceará é um dos estados que tem um alto índice de feminicídio, né? Então, o que vocês acham que é importante de dizer acerca disso? Gente, não tem coisa mais chata do que biblista, porque ela coloca a Bíblia em tudo, né? Mas vamos pro texto bíblico, porque tem um texto bíblico que fala de aborto. E tem todo o ritual. Só que é muito interessante que na Bíblia é um direito do marido e quem executa é o sacerdote. E é um processo muito doloroso, porque é interessante que quando o aborto ele vai para a mão dos homens, aí é caso de polícia, de dor, de sofrimento, né, de exposição, de humilhação da mulher. Mas o aborto ele sempre fez parte das mulheres, faz parte do direito reprodutivo. É só nós lembrarmos, gente, que quando o povo está andando no deserto, lá no livro, né, a própria Bíblia diz que há um tempo para tudo, há um tempo para nascer e há um tempo para tudo debaixo do sol, né? Então as mulheres elas sabiam quando elas podiam engravidar e quando elas poderiam não ter esses filhos. Só que como é que essas mulheres resolviam isso? Com chás, com carinho, com cuidado, sabe? Numa conversa. Eu trago para o nosso imaginário, né? Porque na cultura bíblica não tinha mesa, né? Com cadeiras, né? Mas eu imagino que deveria ser, o aborto bíblico deveria das mulheres, quando elas decidiam, deveria ser feito com bolos e chás ao redor de uma mesa, com uma noite bem dormida, com muito carinho. E não era assunto de homens. Quando passou a ser assunto de homens, aí passou a ter exposição pública, dor, sofrimento, humilhação das mulheres. Então, a questão que a gente sempre fala, que se os homens abortassem, ele já seria permitido, legalizado, né? Não teria nenhum problema moral, inclusive, sobre isso. Porque quando as pessoas falam, mas lá na Bíblia ele está liberado. Não tem nenhuma questão moral sobre o aborto. Só tem porque é um direito dos homens. Que é o homem que decide quando a mulher deveria abortar. Então, não há nada na Bíblia que condene o aborto. O que tem hoje é a questão patriarcal, do domínio do corpo da mulher. E principalmente, além do corpo, do prazer. Porque se a gente fala assim, se é para preservar a vida, a gente pergunta a vida de quem? Porque a gente fala de vidas concretas, não de vidas abstratas. E nós mulheres estamos morrendo cotidianamente, mas ninguém se compadece, essa vida parece que não tem valor, não tem importância. Essa vida que morre, porque tem que preservar essa vida abstrata. E aí eu sempre digo assim, se é tão importante essa vida, por que nós temos tantas crianças em situação de rua? Por que tantas balas perdidas encontram crianças e a gente não vê o mesmo movimento? Agora, uma matéria que eu li ontem que me chocou profundamente, a questão das crianças Yanomamis. Por que isso não está causando comoção? Por que só causa comoção aquela vida abstrata que está dentro do corpo da mulher? Só ela que tem importância. E eu estou falando assim, alguém pode dizer assim, a Ana está falando de forma muito romântica dessa questão, mas apenas para a gente trazer algumas reflexões, principalmente da Igreja Católica, que fala tanto disso, mas a menina solteira que engravida, ela deixa de ser catequista. A igreja não acolhe essa mulher. E ela era para ser endeusada, porque ela não está levando uma gestação, mesmo que sozinha, adiante. Por que essa mulher não recebe todo o apoio? Então, a gente tem que perguntar de que vida que essas pessoas que defendem, né, que são pró-nascimento, que eu nem digo pró-vida, que são pró-nascimento, essas pessoas defendem. Então, somos a favor da vida. Enquanto a gente sempre tem um discurso que a gente fala, né, que numa situação ideal ninguém seria a favor do aborto. Mas a gente está numa situação real. E nessa situação real, mulheres estão morrendo, vidas concretas estão morrendo, mães de família estão morrendo. Porque quem aborta, porque as pessoas sempre acham
que, por exemplo, se liberar o aborto, vai virar método contraceptivo. E não é. Porque hoje, quem é que morre de aborto? As mulheres pobres, porque as mulheres ricas, elas abortam. Homens pagam quando não querem que as suas amantes, que as suas, né, a família tradicional brasileira, na sua Constituição, não querem que venha um filho fora de um casamento, eles pagam. Então, tem muito mais de moralismo do que de questão de defender a vida. Mas vou deixar para a Camila falar mais. Não, obrigada, Ana. Inclusive porque eu fico pensando que às vezes a gente cai em alguma cilada, sabe? Acho que tem debates que são espinhosos e a gente acaba caindo em ciladas, assim, quando a gente tá entrando neles, assim. E um deles é essa discussão sobre onde começa a vida, assim, que é o debate mais feito hoje, acredito, dentro da igreja, né? Que é o que a galera se apega, na verdade, que é o onde começa a vida. E desculpa, assim, discutir sexo dos anjos seria mais produtivo, político e teologicamente, do que fazer o debate de onde começa a vida. Porque a verdade é que, para a realidade concreta das pessoas, debater onde começa a vida não muda nada. Se todo mundo, por consenso, nacionalmente, decidir que a vida começa no ato da concepção, beleza. As mulheres que decidem abortar vão deixar de abortar por causa disso? Porque é consenso nacional? Não. Então, assim, por que razão a gente está gastando tempo numa discussão que não é a discussão que deveria estar sendo feita? Porque a grande discussão, para mim, é o seguinte, e é o ponto que eu tenho mais dificuldade de entender a galera fundamentalista com relação a isso, que é um pouco de, olha, se a gente tivesse uma legislação hoje que dá conta de reduzir o número de abortos realizados no Brasil, eu entenderia o apego à legislação atual sobre aborto. Mas não é o caso. A legislação atual, ela não dá conta de reduzir o número de abortos. Então, veja bem, ela não reduz o número de abortos, que é o que vocês gostariam que acontecesse, ela não reduz o número de abortos, e ela ainda mata as mulheres. Por que razão a gente está se apegando a essa lei? Qual que é o sentido lógico? Aí eu não tô nem entrando no debate teológico, assim, é lógica mesmo, é matemática, política, sabe? Assim, qual que é o grande sentido de se apegar a isso? E aí, eu acho que volta, entrando já mais na Bíblia, que é um pouco assim, de olhar para Jesus lá naquele texto de João 8, da mulher pega em adultério, que é curioso, porque ela foi pega em adultério sozinha, né? Ela tava adulterando com quem? Com ela mesma? O que aconteceu ali? Mas ok. Aquele texto de João 8, para mim, é muito clássico, assim, do que é Jesus olhando para uma lei que permitia a condenação dessa mulher e dizendo, desculpa, a vida tá acima da lei. E Jesus faz isso diversas vezes. Então, assim, não dá para você dizer que é seguidor de Jesus, que tem Jesus como exemplo máximo da sua vida, e olhar para as mulheres e clamar a execução da lei sobre elas, que criminaliza, e não da dignidade, não da manutenção da sua dignidade. Isso não faz nenhum sentido. A coisa mais anticristã que a gente tem a igreja defendendo hoje é exatamente isso. Porque é exatamente sobre essa questão, assim, de olhar para essas mulheres que são criminalizadas hoje por essa lei e dizer, desculpa, não, eu não quero prisão para essas mulheres, eu não quero processo para essas mulheres, eu não quero a morte dessas mulheres, eu quero a graça de Deus. Eu quero acolhimento, eu quero estar junto, eu quero orar, eu quero abraçar, eu quero dizer que vai ficar tudo bem. E eu acho que isso, pra mim, talvez, essa é a grande discussão que a igreja deveria estar fazendo, assim. É sério isso, a gente, enquanto igreja de Jesus na terra, pés e mãos de Jesus na terra, o grande exemplo que a gente está dando é de clamar prisão em vez de graça? O que aconteceu com o nosso cristianismo exatamente, sabe? Sim, eu acho que essa é a grande pergunta e é o que a gente precisa debater, porque... Gente, discutir onde começa a vida, beleza, isso não vai mudar nada na realidade de ninguém, assim. Quem tem que abortar, vai abortar. Então, é muito mais o que fazer diante disso. É cadeia ou é graça, né? É punição, é inferno ou é graça, acolhimento, misericórdia, assim. E a nossa postura diante desse debate do aborto, ela diz muito mais sobre a gente, quem a gente é e a nossa fé, do que sobre a mulher que abortou, no final das contas. Seja ela quem for. Então, acho que, enfim, é um pouco disso. Eu vou aproveitar só para fazer o merchan, que tá saindo do forno agora, o livrinho da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, que é uma síntese do curso que a gente teve, Bíblia, Mulheres e Justiça Reprodutiva.
E o livro ficou pronto. Ele já vocês vão ver eles. A gente vai começar a fazer divulgação. Vocês podem encontrar lá na página a divulgação. E tem muito debate bom. A gente uniu várias teólogas diferentes, assim, de tradições diferentes, debatendo exatamente sobre justiça reprodutiva. Então, eu vou deixar esse mexão também para vocês irem lá e olhar, porque tem bastante coisa interessante. Lindomar participou do curso, então ele também pode falar. Mas é isso, gente. Eu acho que é muito gratificante a gente tá num círculo que consegue levar esse debate dessa forma. Que a partir da fala de Ana Selma, né, você percebe uma necessidade de trabalhar esse tema dentro das possibilidades, né, mas com a maior leveza possível, como a Ana Selma falou, como um assunto de mulheres. E toda essa discussão e a forma como ela é feita, ela tem sido dessa maneira violenta porque é uma discussão que está num meio puramente masculino, né? Majoritariamente masculino. Então a gente tem um cenário de muita violência, um cenário em que esse debate ele é levado mesmo para o campo moral, como ele não deveria ser, e é muito importante a gente buscar trazer mesmo essa leveza para esse debate, porque às vezes quando a gente vai rebater, a gente entra no mesmo ciclo da violência, não no sentido de sermos violentas, mas de absorvermos isso para nós, e isso nos fere profundamente. Então, eu acho que o meu único comentário possível é esse. Como a Camila falou, são outros parâmetros que a gente tem que discutir. Que, para mim, tá muito forte essa questão que a Ana Selma colocou desde o começo, que a Camila confirmou também, a vida das pessoas. O que vem de Deus gera vida. Então, eu acho que esse deveria ser o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada também. Eu não tenho muito o que acrescentar isso não, amigo. Eu vou fechar aqui. A ideia é essa, amiga. Fecha a conta e passa reto. Gente, pronto. Eu já queria adiantar, né? Fazer um comentário aqui extremamente não necessário ao episódio, mas dizer que acho que esse foi o meu episódio favorito dessa temporada. Honradíssima. É isso. Eu acho que foi porque tanto pela espera, né? A gente passou por isso em vários episódios, né? Pela espera, pela expectativa. Tanto por isso, como pela leveza com que os assuntos foram trabalhados. Também a objetividade, gente. A Ana Selma fala que falou demais, mas não. Assim, acho que foi um episódio que fluiu bastante. E no hebreu a gente tá, né, acostumado a fazer esse equilíbrio, né? Tanto do papo fluir e também, né, entender que alguns assuntos realmente demandam muito tempo de discussão. Então a gente agradece muito a participação de vocês, assim. A gente ficou muito feliz de escutar, e principalmente de conversar mesmo com vocês. Então, muito obrigada. O Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br. E nesse momento a gente está se encaminhando para o final, e é o período em que vocês podem fazer as suas considerações finais, e aí a gente já pede, né, para que dentro dessas considerações finais, baseado no que a gente conversou, vocês deem dicas, né, indicações de materiais, pode ser qualquer tipo de material, filme, página, livro, site, Instagram. Aí vocês também divulgam, né, quem quiser divulgar, rede social, enfim, é espaço para vocês falarem, se despedirem. E vamos começar novamente com a Ana Selma. Fico profundamente honrada com sua fala, Lia. E para mim também foi um prazer imenso estar. E assim, o Lindomar a gente já tem conversado muito, mas nunca assim, né? Dessa forma. Prazer imenso também estar com você, Lia, e com a Camila,
tenho a Camila, somos amigas de Instagram, de Face, de um bocado de coisa, mas eu nunca tinha falado com ela, né? Então, assim, um prazer imenso, de muito aprendizado, de muita... Confesso que eu estava bem nervosa, assim, meu Deus, dividir uma fala com a Camila, ela vai me colocar no chinelo. Oxe, tô aqui só aprendendo com você. Mas foi uma honra imensa, imensa mesmo. A dica, eu deixo o site do CEBI, né, que é cebi.org.br, tem bastante material muito bom. Eu sou meio suspeita para falar, mas acreditem, lá tem materiais excelentes, né? Também tem um site de Católicas pelo Direito de Decidir, tem bastante material para baixar, tem leituras também muito boas. E um livro assim, específico que eu gostaria de deixar, A Tenda Vermelha, né, que há bem pouco tempo virou um seriado, né, se eu não me engano, na Netflix, né, mas tem um livro que é da Anita Diamond, que vai ter toda essa relação das mulheres, porque a visão que tem na Bíblia é de homem falando sobre mulher. Até mesmo nas falas das mulheres, é visão de homem falando sobre mulher. E nesse livro ele vai dar uma outra perspectiva bem interessante. Então eu deixo essas dicas. E mais uma vez, imensamente grata por essa oportunidade, por essas trocas. Imensamente gratificante para mim. Gratidão. Bom, primeiro, tô muito, muito feliz também que esse encontro aconteceu. Ana, você é incrível, aprendi muito com você. Então, obrigada. Acho que tem algumas indicações para fazer. Uma delas é que a gente tem eu falo a gente, eu e a Tabata Tesser, que é de Católicas pelo Direito de Decidir, a gente criou um drive, que é um drive só com leituras de teologia feminista. E tem teólogas feministas de várias partes do mundo, mas ele é bem centrado nas teólogas latinas. E vocês encontram de tudo lá, livros, artigos, podcasts falando sobre isso, tem muita coisa boa. O link tá na bio do meu Instagram e no da Tabata também. O meu é @Camila_Mantov, vocês vão achar. E aí eu queria também deixar a indicação de um livro, que é um livro que eu amo muito, que se chama As Mulheres Tomam a Palavra, que é da Elsa Tames, que é uma teóloga biblista mexicana. Gente, eu leio essa mulher pelo menos uns 4 anos, eu nunca me canso. E eu até hoje também não sei pronunciar corretamente o nome dela, mas enfim. Vale a pena vocês lerem. Ela é muito incrível. Inclusive, ela tem um livro muito magnífico, só falando sobre os textos difíceis, assim, que são os textos usados historicamente para massacrar as mulheres. E ela vai lá e faz um apanhado histórico do contexto, por trás daquele texto, o que tá dizendo. Paulo foi machista mesmo ou não foi? E aí? Então, assim, ela tem muita discussão muito interessante. Ela fala bastante sobre as mulheres do movimento de Jesus. Ela tem materiais muito bons, assim. Então, hoje minha indicação é dessa teóloga mexicana, que eu amo muito, que eu admiro demais. E para vocês correrem também lá nesse drive, que tá recheado de material muito incrível. É isso. Obrigada, gente. Gente, é isso. Só uma coisa que eu sempre falo no início, né, quando eu pego essa parte do primeiro bloco, sempre digo, né, de onde é que a gente conheceu e tal, as pessoas, e de onde surgiu a vontade de gravar junto. Aí só a nível de curiosidade, foi com a Ana Selma, foi desde uma live que ela fez, acho que no início da pandemia, com Eliana, não foi? E depois dessa live ficou eu do mar. A gente tem que gravar com a Ana Selma, E nunca rolava. Mas foi desde essa época que, inclusive, eu nunca esqueço que ela falou do trecho que Jesus é ungido por uma mulher e ela é indignada porque não tinha o nome dessa mulher, que era pra estar em todo canto. E eu fiquei tão impactada com isso quando eu preguei sobre isso. E, enfim, foi aí que surgiu o desejo de gravar com a Ana Selma. E a Camila, eu lembro que, eu não sei como, eu fui parar no Instagram da Camila na época que ela fez um post sobre o Descende. E eu fiquei assim, meu Deus, que coisa incrível. Eu tenho um tempinho também. Aí eu lembro que o Lidomar uma vez pediu indicação, né, das gatas falando sobre teologia feminista. E foi ano passado também, não foi, Lidomar? Eu falei, não, tá aqui. Aí, só que acho que a Camila tava sem agenda, teve um monte de rolê acontecendo na vida dela e não rolou também, não. Mas, enfim, deu certo, gente. A gente agradece muito. Eu vou passar a palavra para Deus. Deus é testemunha. Deus é testemunha.
É isso, gente. Só agradecer. Muito, muito obrigado. Tô muito feliz que deu certo, que vocês puderam participar. E é isso. Gratidão. Um cheiro pra vocês. Até o próximo episódio.